abrir. Também. Já estava há muito tempo. Nossa, só tem Ótimo. 4 pessoas. Misericórdia. Que o Meu povo Deus. querendo férias, né, Laila? Teve Então, uma galerinha, olha só, na nossa última aula de ciências, nós falamos aí, né, sobre como surgiram os dias, as horas, as semanas, os meses. Falamos sobre o relógio de sol, falamos sobre o movimento de rotação e translação, sobre as fases da Lua, né? E falamos também sobre as estações do ano. Falamos aí que na zona para os estados, vamos falar do Brasil aqui, né? Os estados que fazem parte da zona tropical, eles estão aí numa área que nós chamamos de uma área estação seca, né? Que começa em março, abril e dura até setembro, outubro. E aí, o que acontece quando a gente fala de estação seca? Quando chove pouco, né? Já para os outros países que estão na zona países não, gente, estados. Os outros estados que estão na zona temperada, que a gente vai ver, que a gente viu aqui nesse mapa que a tia explicou para vocês, ó, todos esses estados aqui que estão pintados aqui de vermelhinho, eles fazem parte da zona tropical, da zona climática chamada tropical, que é onde Nossa. a estação seca a estação seca, a gente fala de estação seca porque ela começa, a estação seca, ela começa em março, abril e vai até setembro, outubro, mais ou menos. Por que estação seca? Porque chove pouco, né? E aí, então, ela apresenta essas duas fases aí, quando a gente fala de estações do ano, tem mais essas duas, a estação seca e chuvosa na nossa região. Por que a gente fala assim, tia, são 4 estações, né? Mas na nossa, geralmente, a gente fala seca e chuvosa por causa da zona tropical. Agora, aqui um pedacinho de São Paulo, né? E a região sul aqui, gente, aí já faz parte da zona temperada, né? Que é a estação chuvosa, né? Nós temos aí a estação chuvosa. A zona temperada, ela tem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A zona tropical, a gente foca mais aí na estação seca e na chuvosa, tá? Então, olha só. Agora, olha o que pediu para a gente fazer aqui. Faça o que se pede. Localize o estado em que você vive no mapa e marque um X. Qual o estado que a gente vive? Espírito Santo? Isso. Onde que nós vamos encontrar o Espírito Santo? Aqui embaixo. Ó. Então, nós vamos fazer um X aqui em cima do estado do Espírito Santo. Agora, analisando a legenda aqui, gente. A zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Vamos analisar a legenda do mapa? O nosso estado, então, ele está em qual zona climática? De acordo com a legenda aí. Segunda-feira. De pintura. Ó, vamos aqui, ó, na nossa legenda. O vermelhinho para tropical. A temperada é o laranjinha e a zona polar é esse lilás aqui, ó. Então, o nosso estado está aqui. Qual cor que está o nosso estado no mapa aqui? Laranjinha tropical. Na verdade, é mais para vermelho. Mais laranjinha é esse aqui, ó, da temperada. Nós estamos aí na zona tropical, tá? Por isso que a tia falou aqui agora no início, que a zona tropical, geralmente a gente fala que ela tem 2 estações, a estação seca e a estação chuvosa. A zona temperada, ela apresenta as 4 estações bem destacadas: primavera, verão, outono e inverno, ok? Vamos lá? Seguindo. Em que zona climática está localizado o estado em que você vive? Qual zona? Zona tropical, zona temperada ou a polar? Tropical. Tropical. Isso. Zona tropical. Aí tem 2 perguntas, né? Olha só. Em que zona climática está localizado o estado em que você vive? Zona tropical. Que estações do ano ocorrem nesse local? Que a tia acabou de falar para vocês.
Verão, outono, inverno. Primavera, outono e inverno. Olha só, olha só. A tia falou para vocês aqui na última aula, hoje no início a tia começou a falar de novo. Olha só, o que que acontece? Na zona temperada, que é essa parte aí da região sul, laranjinha do mapa, lá as estações do ano são 4. As estações do ano que a gente conhece, gente, no Brasil, são 4 mesmo: primavera, verão, outono e inverno. Só que lá na zona temperada, essas 4 estações, elas são bem marcantes, bem presentes. Agora, quando a gente fala de zona tropical, as estações do ano basicamente se resumem em 2, que é a estação seca e a estação chuvosa. A estação seca, quando começa a chover em março e abril e vai até setembro sem chover, vai até setembro, outubro sem chover, mais ou menos, né? Sem chover, chovendo pouco. A estação chuvosa, ela começa em setembro, outubro e termina no início de março ou abril, que é quando chove mais, tá? Então, a zona tropical, na zona tropical se destaca aí essas 2 estações, a seca e a chuvosa. A gente resume mais nisso, tá bom? Tá. Ok. Vamos lá. Em qual estação do ano a região que você vive está? Olha só, nós estamos então na estação seca ou na estação chuvosa? Lá na página 8. Chuvosa? Sim. Nós estamos em qual mês? Agosto. Agosto. Olha o que o livro falou para a gente aqui na página 8. Ó, na zona tropical, observam-se apenas 2 estações, uma seca e uma chuvosa. Ó, a estação seca vai de março ou abril até setembro ou outubro. A estação chuvosa começa em setembro e outubro e termina em março ou abril. Então, olha só, a estação chuvosa vai começar ainda em setembro. A estação que nós estamos hoje, então, ainda é a seca. Apesar de que esses dias choveu bastante, mas nós estamos aí na estação seca ainda, tá bom? Tá bom. Melhor fazer do jeito certo. Espera aí que meu T vai funcionar, tá? Uma hora ele funciona. Eu tô fazendo um patinho. Funcionou. Ok, a número 4 era para você pesquisar em jornais, revistas ou na internet algumas imagens que representassem as estações do ano na região em que você vive e colar no caderno. Se alguém tiver já feito essa, que a tia pediu isso aí para o dia 17, e quiser mostrar para a gente aí as imagens que colou, beleza. Alguém fez? Colou? Quer mostrar? Então, vamos lá. Continuando. Muito bem, na página 10, no dia 20, a tia pediu para vocês fazerem essa leitura aí, para vocês... Esse aí é um texto complementar, tá? Que trouxe para nós. Como nós já estudamos sobre os dias, os meses, as semanas, né, os anos, aí a gente já viu como que eles formaram, então, as estações, como são formadas as estações do ano, calendários. Esse texto aí veio complementar. É um texto, todo Saiba Mais que aparece no nosso livro, é uma leitura complementar que você faz para ficar conhecendo um pouquinho mais do assunto. Então, olha só. Desde muito antes de você conseguir ver as datas na tela do celular, os seres humanos já sentiam a necessidade de contar o tempo para planejar suas atividades. Há indícios de marcação de tempo utilizando ciclos que envolvem o Sol e a Lua desde as primeiras civilizações. Foi assim que os primeiros calendários começaram a ser desenvolvidos. Então, nós temos aí uma primeira imagem, o calendário Suyá. O povo Suyá, que vive no Parque Indígena do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso, organiza o seu tempo associando cada mês do ano a uma atividade agrícola, ao clima ou a alguma festividade.
Quando a gente fala de calendário, gente, o calendário não serve para a gente se organizar? Para a gente marcar uma data importante, para a gente marcar um compromisso. Então, eles organizam aí uma atividade de agricultura ou alguma festividade de acordo com o calendário deles aí. Então, olha só, nós temos aí, ó, nesse calendário indígena deles, janeiro, o mês do milho, fevereiro, quando o rio está cheio, Isabela, março, você já viu de março de abacaxi? abacaxi, abril, o mês da pesca, maio é o mês da derrubada, quando eles vão desmatar para poder plantar, né? Junho é o tempo da gaivota, né? Julho, o que que tem? Já? Bota ovo. E em agosto, nós temos o que aí em agosto? Guaru. É uma festa deles, uma festividade deles. Em Nossa, que nome setembro, difícil. eles plantam mandioca. Em outubro, tem o pequi, a colheita do pequi. Em novembro, começa o verão deles. E em dezembro, é o mês da melancia. Agora, já no calendário maia, os maias foram povos que viveram no México, né? E o calendário maia é o seguinte, ó, entre as antigas civilizações que habitavam a América, na época em que os portugueses chegaram no Brasil, o calendário maia era o mais elaborado. Ele baseava-se no ciclo solar, sendo composto de 365 dias, né? Então é igual o nosso, essa parte. Esse calendário é muito Organizado- difícil de entender, tia. Que agora eu tô vendo, não tô entendendo nada. Pois é, só que olha só, gente, o calendário maia, ele não tinha 12 meses igual o nosso, ele tinha 18 meses e cada mês tinha só 20 dias. Aí, no final do calendário, eles adicionavam mais 5 dias para completar o ano. O calendário chinês, que também é muito conhecido, ele tem um animal aí, né, representando aí cada ano. E olha só, o calendário chinês corresponde a um dos mais antigos registros do tempo entre os povos antigos. Ele é baseado no ciclo tanto do Sol quanto da Lua, sendo composto de 354 dias, organizados em 12 meses de 29 ou 30 dias. A cada 3 anos, um mês adicional é inserido para corrigir a diferença entre o ano solar de 365 dias e o ano lunar de 354 dias. O novo ano deles sempre se inicia com uma lua nova entre os dias 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Além disso, cada ano é representado por um animal do horóscopo chinês. Tem rato, porco, cão, galo, macaco, carneiro, cavalo, serpente, dragão, coelho, tigre ou boi. O calendário gregoriano é aquele que É o nós... mais É o mais fácil porque é o que nós usamos, então é o que a gente mais conhece, né, Laila? Então, olha só, esse calendário gregoriano aí, ele foi elaborado na Itália, e atualmente ele é utilizado pelos países europeus e americanos e é o que nós usamos. Por isso que a gente acha mais fácil, né, Laila? Então, olha só. Calendário gregoriano é o calendário utilizado na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. O calendário gregoriano baseia-se no ciclo solar. Por quê? Eu achei Lembra que era a gente- da Grécia. O que a gente falou aqui, ó? O que a gente fala do ciclo solar? Lembra que a gente fala assim, um ano é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, né? Então, por isso que a gente fala do ciclo solar. Considerando um período de um ano equivalente a 365 dias, organizado em 12 meses de 28 a 31 dias. Agora, gente, eu sei que vocês fizeram a leitura aí, analisaram as imagens. E outra coisa, tem uma partezinha aí que fala sobre o ano bissexto. Já tiveram a curiosidade para saber por que existe o ano chamado bissexto? Por exemplo, 2020, o ano de 2020, o ano que nós estamos, É o ano da quarentena. é também o ano da quarentena, o ano da pandemia, né? Mas é o ano bissexto. Ele é um ano bissexto. O ano bissexto, o que acontece? A gente fala assim, ó. A gente fala que a Terra, a gente não fala assim, a Terra para fazer
Para fazer um movimento de translação, para ela dar um giro completo em torno do Sol, uma volta completa, ela gasta 365 dias, um ano. Não é isso que a gente fala? Só que o que acontece? Na verdade, a Terra gasta 365 dias e 6 horas. Ela gasta um pouquinho mais de um ano, ela gasta 6 horas a mais. Então, o que que eles fazem com essas 6 horas que ela gasta a mais todo ano? Olha só, 2016, a Terra gastou 365 dias mais 6 horas. Então, ó, sobraram aí 6 horas. Em 2017, mais 6 horas que sobraram. Em 2018, mais 6 horas. Em 2019, mais 6 horas. 6 mais 6, 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Um dia tem quantas horas, gente? Um dia completo? 24 horas. 24 horas. Então, olha só, durante 4 anos, a Terra gastou um dia a mais. Ó, no primeiro ano, 6 horas, no segundo ano, mais 6 horas. Então, esses 65 dias e 6 horas, essas 6 horas que ela gastou em 2016, 2017, 2018, 2019, e em 2020, o ano vai ter um dia a mais, que são essas 24 horas a mais. Tá? Então, Pergunta. por isso que nós chamamos de ano bissexto. Oi. Que eles não contam as horas da madrugada? Como assim não conta? Conta sim. Conta? Conta, olha só. Ó, o dia, se você. Como que o dia. 0 horas, deu meia-noite, começou um novo dia. Ó, 0 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Aí você vai contar até chegar 11h59 de novo, até chegar meia-noite de novo. Deu 24 horas. Então, contou. Tá? Você não está contando porque é o horário que a gente está dormindo, tá, Laila? É o horário que a gente está dormindo, por isso que a gente não está contando. Por isso que passa voando. Isso. Vamos lá para a página 12, então. Na página A gente 12, vai fazer o calendário como, tia? então, esse calendário aí do material de apoio, a tia não pediu para vocês fazerem em casa, porque a tia achou que as aulas iriam retornar agora em setembro. Então, eu queria fazer com vocês na sala. Por quê? Porque esse calendário tem que fixar aí um colchete nele, que eu não queria que vocês mexessem nisso sozinho e também às vezes não tem em casa, porque para aprender tem que ter ali uma presilha, um colchete para ele funcionar, tá? Mas vamos aguardar aí até o final do mês. Se realmente não retornar, aí a tia passa um dia para vocês fazerem ele em casa mesmo, tá bom? Então, olha só, por isso que a tia pediu para pular isso aí, para vocês responderem as atividades só a partir da questão 1. Então, vamos lá. Ei, Murilinho. Então, vamos lá, galerinha. Número 1. O planeta Terra realiza 2 movimentos que ocorrem de maneira cíclica, ou seja, em ciclos, igual a gente viu na última aula, que estão relacionados à contagem do tempo pelos seres humanos. Observe as imagens e identifique o movimento da Terra representado em cada uma delas. A primeira imagem, gente, o que ela mostra para nós aí na primeira imagem? A rotação. Exatamente, o movimento de rotação. Como que é esse movimento de rotação? Quando a Terra gira em volta do seu próprio eixo. Arrasou, Breno. É isso aí que nós vamos escrever. Rotação, né? Movimento da Terra em seu próprio eixo. É a nossa resposta aqui.
saiu o meu T, gente? Agora saiu. Nossa, seu T tá Tá complicado. difícil, não tá, Isabela? Vou chegar para cá um pouquinho, gente, só para não grudar ali com o outro, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Movimento, então, o primeiro aí mostrou a Terra girando, né, em seu próprio eixo, que chamamos de rotação. E o segundo movimento que tem aí, qual o nome? Translação, quando a Terra gira em volta do Sol. Isso. Ok. Vamos lá? Podemos seguir? Sim. Não. Eu ainda não terminei, tia. Tá bom, então a tia vai esperar um pouquinho, tá bom? Eu ainda vou pro segundo agora. Oi, Murilo Almeida. Tudo bem? Oi, Davi. Ei. Boa tarde, Isabelle. Ô, tia, por que será que chegou um monte de gente agora? Não sei, talvez só conseguiram conectar agora, né? É. Vamos lá, galerinha. Agora complete as frases com o tempo que a Terra leva para completar cada um desses movimentos. Vamos lá. Primeiro, a duração do movimento da Terra em torno de seu próprio eixo, ou seja, a rotação, é de aproximadamente quantas horas? 24 horas. Exatamente, 24 horas. Ou seja, quantos dias? Um dia. Um dia. Isso aí. A duração, letra B agora, a translação. A duração do movimento da Terra ao redor do Sol é de aproximadamente quantos dias? 365 dias. Um ano. Isso. Muito bem. Ok? Ô, tia, eu tô escrevendo. Tá, tá esperando. Ah, já terminei. E aí, Isabelle? Pronto aí, Murilo? Davi? Podemos? A Oi. Valentina não tá mais fazendo aula, não? Não. Podemos, galera? Ô, tia, eu tô no segundo. No translação? Sim. Tá, já tá esperando então. Não. O quê? Eu tô Murilinho, tá dando certo aí, Murilinho? Murilo, tá dando certo aí, Murilinho? Ok.
Davi, na hora que você terminar, dá um ok pra ti aí, tá bom? Tá. Pronto, tia, acabei. Ok, vamos lá. A próxima atividade vai falar do relógio de sol, que nós também estudamos na última aula. Olha só. O relógio de sol representado na imagem ao lado está localizado no Centro Cultural de São Francisco, na cidade de João Pessoa. O Centro Cultural de São Francisco é um dos lugares mais visitados do estado da Paraíba. Primeira coisa que vocês vão fazer, escrevam o nome da estrutura do sol indicada na imagem. Essa partezinha aqui, ó, tá pedindo para você falar. Lá no relógio de sol, como que é o nome dessa parte que fica no meio do relógio de sol que vai causar a sombra? Que vai dar a sombra lá no relógio de sol. Vocês estudaram isso aí lá na página 5. Não. O nome, lembra quando a gente vai fazer o relógio de sol, parece que a gente coloca tipo uma varinha no meio para ela ficar em pé e fazer a sombra? Como que é o nome dessa parte do relógio aí? Gnomo? Isso, gnomo, isso mesmo, gnomo. Com G mudo, tá, galera? Gnomon, isso aí. Agora, Não. gente, gnomon, não é gnomo não, tá? É gnomon. Agora, olha só, letra B. O relógio de sol do Centro Cultural de São Francisco foi desgastado... ainda tá me escrevendo na 1. Ó. É o que, Isabelle? Tá me escrevendo na 1. Isabelle, a tia não conseguiu entender o que você estava falando. O som tá saindo Manda muito mensagem. embolado. Manda uma mensagem aqui, o som tá saindo muito embolado aqui. Tá bom? Olha só, galerinha, letra B. O relógio de sol do Centro Cultural de São Francisco foi desgastado devido à ação do tempo, não sendo possível identificar os números que indicam as horas. Os relógios de sol geralmente apresentam a marcação entre as 6 e as 18 horas. Olha só, quando nós vimos o relógio de sol lá na página 5, nós vimos aí... querendo dizer que ela tava na 1 ainda. Ah, tá. Ai, meu bem, desculpa. A tia não viu a tia não ouviu você falando. Depois você vai ter que voltar lá então para ver, tá? Mas depois me lembra no finalzinho que eu falo aqui para você de novo, tá bom? A resposta. Então, olha só. Lá nós marcamos, a gente viu lá algumas imagens de relógio de sol que eles não é igual o nosso relógio de ponteiro que vai do número, né, começa no 1 e vai até o 12. Geralmente ele ia do número 6 até o número 18. Por que, gente, que esse relógio de sol ele começa lá com os números de 6 até as 18 horas? Quem lembra? Quem sabe por quê? Como que esse relógio de sol funciona? Tem que ter o que para ele funcionar? Sombra. O sol? Tem que ter sol. O sol tem que fazer a sombra ali no gnomo. Aí, o que que acontece? À noite tem sol? Não. Não. Então, olha só o que que acontece. Eles davam a entender o quê? Que à noite era como se as horas se perdessem, não existissem, não é? Então, por que que eles colocavam ali os números só de 6 até as 18? Era o horário que tinha o quê? Sol. Sol, porque esses relógios, eles só marcam o período em que o local é iluminado pelo sol. E geralmente a gente acorda 6 horas da manhã, já tem sol. E aí, quando vai chegando 6 horas da tarde, o sol vai sumindo. Então, é por isso que geralmente tinha só até esses horários aí, tá bom? Vamos anotar, então.
Oxi. Que isso? Vou ter que trocar de computador. Tia, que barulheira é essa? Não é que não, meu bem. Eu tô sozinha em casa, com tudo fechado. Eu também, minha janela tá fechada. Minha televisão tá desligada. Minha porta tia, fechada mas- também. Ô, tia, Eu mas também aqui tô com a não, porta fechada. o meu som tava desligado. Nossa, que dificuldade para sair um porquê. Durante o período Ô, tia, eu coloquei porque ele só funcionava com sol. ótimo, tá ótimo. Quem for terminando, vai dando um ok aí pra tia, por favor? Tá bom. Eu tô no iluminado, tia. Isabelle, Murilim já deu ok. Breno já tinha respondido, outro Murilo também. Tia, Oi. eu tava pintando uma caixa, aí caiu Acabei, tia. aqui, ó. Ah, ficou uma pintinha. Legal. Acabei, Isabela, tia. ótimo. Podemos seguir, Isabela? Pode. Então, vamos lá. Próxima questão, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. O movimento da Lua ao redor da Terra é responsável pelas mudanças na aparência desse astro, ou seja, da Lua no céu. Essas mudanças caracterizam as fases da Lua. De acordo com o que a Lua vai se movimentando ao redor da Terra, a gente viu aí com as fases da Lua que ela vai mudando a aparência. Sobre esse assunto, ou seja, sobre as fases da Lua e o movimento da Lua ao redor da Terra, assinale as alternativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, letra A. São fases principais da Lua: crescente, cheia, minguante e nova. Isso é verdadeiro ou falso? Correto. Correto. Certo, verdadeiro. Vamos marcar aí, então, um Vzinho na primeira. Segundo, cada fase da Lua dura aproximadamente 29 dias. Correto. Cada fase da Lua? Não. Ó, na verdade, o que dura 29 dias é o ciclo completo, para a Lua passar por todas as fases. Então, olha só, a pegadinha dessa letra B foi aqui, ó. Cada fase da Lua dura aproximadamente 29 dias. Quando a gente ouviu a palavra 29 aí, o número 29, a gente já pensou assim, eu estudei isso. Mas, na verdade, 29 dias é o ciclo completo, são as 4 fases. Então, essa aqui nós vamos colocar um F, porque ela é falsa, tá bom? Tá. Letra C. A duração de cada fase da Lua corresponde a aproximadamente uma semana. É verdadeiro ou é falso? Cada semana do mês, a Lua está numa fase. Verdadeiro. Verdadeiro. É exatamente por isso que dá aproximadamente
29 dias. O mês não tem 30 dias? Então, dura geralmente aproximadamente uma semana. Letra D. Um ciclo completo da Lua ao redor da Terra leva 29 dias para se completar. Verdadeiro. Isso aí. Então, as 4 fases vão levar aí praticamente um mês. Letra E. O período de um mês foi determinado com base na observação da duração do ciclo da Lua. Foi isso? Quando os homens falaram assim, um mês, nós vamos... Como que vai ser o período de um mês? É a duração das fases da Lua. Foi isso? Falso. Falso não, gente, é verdadeiro. Correto. Foi isso mesmo que eles analisaram. Um mês, então, tem aproximadamente... Tem 30 dias, porque está bem pertinho da 29 aí, né? F. As mudanças na aparência da Lua... Presta atenção nessa, ó. As mudanças na aparência da Lua ocorrem em virtude do movimento que esse astro, ou seja, que a Lua realiza ao redor do Sol. Essas fases da Lua, elas acontecem porque a Lua faz um movimento ao redor do Sol. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. É falso, porque a Lua faz movimento ao redor de quê? Da Terra. Exatamente, da Terra, não é do Sol. Então, viram como que uma palavrinha só faz mudar aí a resposta, gente? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Na próxima página, era para você desenhar, essa aí não tem como eu fazer aqui, desenhe a Lua em cada uma de suas fases. Depois pesquise em que fase da Lua está no momento e circule o desenho que representa essa fase. Primeiro, tinha que saber quem desenhou. A Lua nova, a Lua minguante, a Lua crescente e a Lua cheia. Alguém desenhou? Não. Breno desenhou. Eu vi ele levantando o dedo ali. Sabe por quê, galerinha? Essa atividade aí, a tia pediu para vocês fazerem na segunda-feira. A aula de ciências de segunda foi para fazer as atividades, para hoje a gente corrigir, porque a gente já tinha estudado sobre isso. Então, olha só. Ô, tia, Breno, na lua nova, eu desenhei uma bola escura. Na lua minguante, eu desenhei tipo uma banana assim, olha. Aham. E na lua crescente eu desenhei assim. Tipo E na lua cheia eu desenhei uma bola branca. Isso aí, isso mesmo. Então, olha só, Breno. Você fez a atividade, foi na segunda mesmo, dia 24? Não. Ou foi ontem? Ou foi anteontem? Ou foi hoje? Não, foi segunda. Sabe por quê? Olha só, olha o que pede para você fazer depois. Aí é para você pesquisar em que fase da Lua está no momento. Que quando o Breno fez a atividade dia 24, ainda estava na Lua nova, tá, Breno? Agora, quem está fazendo hoje vai ter que desenhar aí e circular a Lua crescente. Porque a partir do dia 25, nós entramos na Lua crescente. E aí, dia 2 de setembro, já vai começar a Lua cheia, tá bom? Muito bem. A próxima questão aí. Deu para entender, gente? Vocês vão desenhar no primeiro a Lua nova. Quem tiver dúvida ainda, volte lá na página 6, que tem lá todas as fases da Lua. Oi. Eu não desenhei porque ontem eu tive que ir com minha mãe lá pro centro. Tá bom, não tem problema. Mas aí depois você desenha e olha aí no calendário em qual fase que a gente tá? Em qual lua que a gente tá bom? Tá. A tia já falou aqui, mas pode pesquisar no calendário também e na internet também. Número 5. No mês de novembro, Joana riscou no calendário os dias em que já se passaram de vermelho e circulou o dia em que terá jogo de futebol de verde. Observe o calendário. Os dias que já se passaram, ela fez o quê? Ela deu um X vermelho. Então, olha só. Em que dia do mês Joana está? 14. Porque Olha o que ela circulou de verde o dia que vai ser o jogo de futebol. E ela tem um X vermelho nos dias de novembro que já se passaram.
Ô, tia, no dia 5? Exatamente, ela está no dia 5. Sabe por quê, gente? Olha só, olha o que que disse para nós o texto, ó. Os dias que já se passaram desse mês de novembro, ela riscou de vermelho, ela deu um X vermelho. Olha quais que ela riscou. O dia, ó, 1, 2, 3 e 4. O dia 5 ela não riscou ainda, então é porque ainda não passou. Ela está, então, no dia 5. Ok. O dia do jogo de futebol lá, que ela marcou, que dia que vai ser o jogo de futebol dela? Dia 14. Isso. Se ela está no dia 5 e o jogo é dia 14, quantos dias faltam para o jogo de futebol de Joana? 8? 8, 9. 9 dias. 9, isso mesmo. Outra coisa. A última aí para a gente encerrar a aula. O calendário utilizado por Joana é o gregoriano, cuja criação foi baseada no ciclo solar. O que isso significa? Quando eu falo que o calendário foi baseado num ciclo solar, o que significa isso? Esse calendário é baseado no quê? Em qual movimento aí? Movimento. No calendário gregoriano. Sim, aí ele se baseia ele se baseia no ciclo solar. O que significa o ciclo solar desse calendário? Que a Terra faz o quê? É o tempo que a Terra faz o quê? Gira Em torno de quê? do Sol. Que ela dá a volta, não é que ela gira. Isso aí. O tempo que a Terra é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, tá? Sério? Por isso que eles te dão essa flor, então, né? Tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. A última perguntinha é bem pessoal. Aí você vai responder para ti aí, mas a letra D não precisa escrever, só responder para ti aqui, tá bom? Ó, assim como Joana, você costuma marcar as datas importantes no calendário? Quem é que marca alguma data importante no calendário? O tio Marco, mais ou menos. Você marca o quê, Laila? Qual data que você marca? Eu marco data de aniversário, Isso. Lá na dia sala, às de vezes, a gente festa que vai ter. Isso, lá na sala, às vezes, a gente costuma fazer, né? Quem faz aniversário em janeiro? Aí vai lá e circula os dias. Isso mesmo. Quem mais, gente, usa o calendário para marcar alguma data Eu importante? faço às vezes pro aniversário Uhum. e para as viagens e também pros dias que tem festas. Ô tia, eu Isso. também faço, assim, tipo um calendário, tipo, quantos dias tá faltando? Aí, tipo, passa um dia, eu vou lá e marco, passa um dia, eu vou lá e marco. Só que eu só faço, tipo assim, se tem 7 dias pra mim viajar, eu só faço 7, entendeu? Entendi. Ok? Terminaram aí? Ô tia, você não ia dar uma resposta pra Isabelle? Ah, tá. Isabelle, tá aí ainda, meu bem? Não, eu acho que ela já saiu. Ou Deixa caiu, eu ver. ela saiu. Ela não tá aqui mais, não. Depois ela assiste lá no YouTube Saiu. e marca, tá bom? Tá. Boa lembrança, Laila. Sua memória está melhor que a minha. Ok, meus amores? Podemos? Sim. Então é só isso por hoje, meus amores. Não esqueçam que amanhã é sexta e a aula é 2h30, tá bom? Amanhã a aula não é 4h30, tá, gente? Um Tá. beijo. A tia espera vocês aqui amanhã 2h30. Tchau. Anotou meu número, Isabela?